Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Paloma e estou com vocês hoje para discutir um assunto lá da química orgânica, que é a isomeria. Bom, primeiro o que quer dizer essa palavra? Se eu divido aí o iso e o meria, iso quer me dizer igual e meria quer me dizer pedaço, parte. Então isomeria é um fenômeno em que uma parte é igual. Se uma parte é igual, eu entendo também que uma parte é diferente. Coloquei aí a definição para você, mas a isomeria ela é um fenômeno em que compostos apresentam a mesma fórmula molecular, porém fórmulas estruturais diferentes. Para isso ficar claro, eu vou colocar aqui um exemplo. Aqui eu te dei a fórmula molecular C2H6O, me diz aí que tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. A fórmula molecular só me diz a constituição daquele composto, os átomos que constituem aquele composto. E aí, a partir dessa fórmula molecular, eu posso ter duas estruturas diferentes. Coloquei aqui a minha primeira possibilidade. Repara que esse composto, eu posso identificar a função dele aqui pelo grupo funcional, essa hidroxila ligada a carbono, que só faz ligação simples. Isso é característico da função álcool. E eu também posso ter um outro composto, que é esse aqui. Aqui eu estou vendo que eu tenho um oxigênio entre carbonos, característico da função éter. Então, o que eu quero que vocês percebam? Ambas as fórmulas que eu estou te mostrando têm 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a fórmula molecular é a mesma, porém, as fórmulas estruturais são diferentes. Sendo assim, esses compostos são diferentes e eu digo que eles são isômeros. A isomeria ela vai se dividir em isomeria do tipo plana ou constitucional, que é justamente a que a gente vai falar hoje, tudo bem? Isomeria plana ou constitucional pode ser de função, cadeia e posição. E tem um outro tipo de isomeria que vocês ainda vão ver, que é isomeria espacial ou estereoisomeria. Essa se divide em geométrica e óptica. Então, hoje vamos focar na isomeria plana. E aí, o primeiro tipo de isomeria plana que a gente vai ver é a isomeria de função. Bom, se eu digo que essa isomeria de função é justamente porque esses compostos vão se diferenciar pela função orgânica. Vou te dar aqui um exemplo. Repara que eu puxei justamente aquele exemplo do slide anterior. Coloquei aqui as duas possibilidades. Tenho o meu composto com a hidroxila e o meu composto com oxigênio entre 2 átomos de carbono. Ambos têm a mesma fórmula molecular, mas eu vejo que o primeiro ele tem a função álcool e o segundo a função éter. Se eles são isômeros que se diferenciam pela função orgânica, então eu digo que eles são isômeros de função. Um outro exemplo é o C3H6O. Vou colocar aqui as possibilidades, as moléculas que eu consigo formar com essa fórmula molecular. Tenho essa daqui e essa. Vocês vão ver que elas têm a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, mas aqui eu tenho esse grupo funcional característico da função aldeído, porque eu tenho uma C-O na ponta, enquanto aqui eu também tenho C-O, mas esse C-O está entre carbonos. Então, eu digo para você que esse carbono ligado ao oxigênio é um carbono secundário. Logo, essa é a função cetona. Se eles têm a mesma fórmula molecular e funções diferentes, mais um exemplo de isomeria de função. Só mais um aqui para a gente fechar. Esse é o C3H6O. Vou colocar aqui 2 possibilidades de fórmulas estruturais para essa fórmula molecular. E o que eu vejo novamente é que eles se diferenciam pela função. Aqui eu tenho a união de uma carbonila e uma hidroxila, que forma a carboxila, característica da função ácido carboxílico, enquanto aqui eu vejo um C-O, porém aqui eu não tenho um H e sim carbono. Isso me mostra que essa função é a função éster. Pessoal, esses exemplos não são exemplos aleatórios. É comum que existam essas isomerias, esses pares de isômeros. Quando eu tenho um álcool, ele vai ser isômero de função de um éter.
Um aldeído comumente é isômero de função de uma cetona e um ácido carboxílico é isômero de função de um éster. Esses são os principais casos. E aí eu chamo a atenção para alguns detalhes, né? Eu não posso, por exemplo, dizer que esse composto, esse aldeído, é isômero desse éster. E por que não? Porque repara que as fórmulas moleculares são diferentes. Aqui eu tenho um oxigênio só, enquanto aqui eu tenho 2. Logo, se a fórmula molecular não é igual, esses compostos não podem ser isômeros. Partindo do prototipo de isomeria, eu vou falar com vocês sobre a isomeria de cadeia. E a gente tem que estabelecer o seguinte: primeira coisa que eu olho é a função. Se a função for diferente, isômero de função. Se a função for igual, porém a classificação da cadeia for diferente, eu preciso me atentar que eu tenho aí um caso de isomeria de cadeia. Só tem um problema: a gente ainda não discutiu sobre classificação de cadeia, por isso eu vou parar um pouquinho aqui de falar de isomeria para a gente discutir sobre essas classificações. A primeira classificação que eu te apresento é a classificação que divide as cadeias entre aberta e fechada, alguns sinônimos aí. Aberta também pode ser alifática ou acíclica, fechada pode ser cíclica. E aí, os meus exemplos estão aqui. O primeiro, eu estou vendo que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. E aqui eu vejo 4 carbonos e aqui um quadrado. Eu estranho um quadrado, mas não é um quadrado. Isso aqui, na verdade, é a representação de uma substância, né? Cada pontinho desse é um carbono. E aí, visualmente, eu já consigo identificar que a primeira cadeia é uma cadeia aberta e a segunda é uma cadeia fechada. Isso porque a cadeia fechada ela vai formar aí um polígono, nesse caso, um quadrado. Outro tipo de classificação é entre normal e ramificada. Essa daqui, vou deixar anotado para você a definição de cada uma. A cadeia normal é aquela que eu tenho uma única sequência englobando todos os carbonos, enquanto a ramificada é quando isso não ocorre. Eu não consigo englobar todos os carbonos numa única sequência. Para ficar mais claro, vamos visualizar um exemplo aqui. Aqui eu tenho 2 cadeias hidrocarbônicas e eu vejo que nesse primeiro caso eu tenho uma única sequência que pega todos os carbonos. Tá aí? Segui essa sequência, peguei 5 carbonos, então digo que essa cadeia é normal. Agora, aqui, ou eu sigo essa sequência e esse carbono aqui fica de fora, ou uma outra possibilidade é seguir essa sequência e aí de novo eu tenho um carbono de fora. Sendo assim, essa cadeia não é normal, essa cadeia é ramificada. Para ver se isso ficou claro, vou colocar outro exemplo para você, tá aqui. Visualmente pode me dar a impressão de que essa cadeia é ramificada, mas para saber eu preciso conferir se tem uma única sequência que pega todos os carbonos. Vamos ver. Se eu sigo essa sequência aqui, opa, todos os carbonos consegui, então essa cadeia é normal. Isso porque esse grupo não é carbono, não é uma ramificação como aqui. Deixa só eu apagar. Como aqui. Aqui essa ramificação é porque isso aqui é um carbono. Aqui não é carbono, é uma hidroxila, o grupo funcional do álcool. Logo, essa cadeia é normal, consegui juntar todos os carbonos numa única sequência. Uma outra classificação possível é entre cadeia saturada e insaturada. Deixo a definição para você, mas cadeia saturada é aquela que você só tem ligação simples entre carbonos, enquanto a insaturada você tem alguma ligação múltipla, pode ser uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Se atentem aí à restrição de que a ligação precisa estar entre carbonos, tudo bem? Vamos tentar ver isso aí. Coloquei aqui os meus 2 compostos. Eu consigo logo de cara perceber que a primeira não tem ligação múltipla, não tem ligação dupla ou tripla, então te digo logo que essa cadeia é saturada. Enquanto essa outra tem aqui uma dupla, vou conferir se está entre carbonos e tá sim. Se está, essa cadeia é classificada como insaturada.
Para ver se isso ficou claro, eu vou colocar um outro exemplo. Aqui eu vejo que tem uma ligação múltipla, então eu penso aí na possibilidade dessa cadeia ser insaturada, mas só vai ser se essa dupla ligação estiver entre carbonos. E eu vejo aqui que não, está entre um carbono e um oxigênio, então não tem ligação múltipla entre carbonos, essa cadeia também é saturada, apesar de ter ligação dupla, já que essa ligação dupla não está entre carbonos. A última classificação é entre homogênea e heterogênea. Homogênea é uma cadeia que não tem heteroátomo e heterogênea quando tem heteroátomo. A gente precisa, então, conhecer o heteroátomo, saber o que é. E heteroátomo é basicamente um átomo diferente de carbono entre carbonos. Para isso ficar mais claro, vamos olhar os exemplos. Aqui, essa primeira estrutura eu vejo de cara que é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio, sendo assim, essa cadeia nem pode ter heteroátomo, eu já sei que ela é homogênea. Agora, aqui eu estou vendo um oxigênio, e esse oxigênio está entre carbonos, repara que tem carbono, e aqui tem carbono, logo eu te digo que esse oxigênio é um heteroátomo, e logo essa é uma cadeia heterogênea, tudo bem? Para ver se ficou claro, eu vou colocar outro exemplo. Esse exemplo me chama a atenção aqui a existência de um oxigênio que pode ser um heteroátomo, mas para isso precisa estar entre carbonos e eu vejo que aqui isso não ocorre, porque esse oxigênio está ao lado desse carbono, porém aqui é um hidrogênio. Então, apesar de ter um oxigênio, nesse caso a cadeia é homogênea. Reparem que aqui, como tem um heteroátomo, o nome dessa função é justamente éter, pela presença desse heteroátomo, desse oxigênio entre carbonos. Agora que a gente consegue classificar cadeias, o que a gente vai fazer é ver os casos em que isso acaba gerando uma isomeria. E aí, tá aqui meu primeiro exemplo, C4H8. Posso ter essa minha primeira estrutura aqui e essa segunda. Repara que ambas pertencem à mesma função. São hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio. Porém, essa primeira é aberta e essa segunda é fechada. Também posso dizer que a primeira é insaturada e a segunda é saturada. Sendo assim, se eles se diferenciam pela classificação de cadeia, isso aqui é um caso de isomeria de cadeia. Outra possibilidade, está aqui outro exemplo. C4H10. Tenho dois compostos aqui. Esse primeiro e esse aqui. Repara que ambos são hidrocarbonetos mais uma vez, só tem carbono e hidrogênio, mas eu estou vendo que aqui eu tenho uma única sequência com todos os carbonos e aqui não, ou eu sigo essa sequência ou eu sigo essa sequência. Sendo assim, aqui eu tenho uma cadeia normal e aqui uma cadeia ramificada. Algo que eu queria que vocês se atentassem é para o fato de que, apesar desse primeiro composto aqui e esse outro serem muito parecidos, né? Posso dizer até que esse aqui é insaturado, esse primeiro, e esse outro é saturado, eles não podem ser classificados como isômeros. Por que não? Se a forma estrutural é diferente. Porque para ser isômero, a fórmula molecular tem que ser igual. E aqui esse composto tem 2 hidrogênios a menos quando comparado a esse daqui. E se eles não têm a mesma fórmula molecular, não podem ser isômeros. Mais um exemplo, C2H7N, tenho duas possibilidades. Eu vejo que essas são funções nitrogenadas, ambas pertencem à função amina, pela presença aqui do nitrogênio. Porém, repara que aqui esse nitrogênio não está entre carbonos, está ao lado de um único carbono, enquanto esse aqui está entre carbonos. Então, esse daqui é um nitrogênio que é considerado um heteroátomo. Sendo assim, a primeira cadeia é homogênea e a segunda cadeia é heterogênea. A nossa última possibilidade que a gente vai ver é a isomeria de posição. E aí eu vou seguir essa sequência que a gente já está seguindo. Primeira coisa que eu olho é a função. Se a função for igual, agora eu olho a classificação da cadeia.
Se a classificação de cadeia também for igual, eu olho a posição. Se a posição for diferente, isomeria de posição. Bom, posição de que pode ser diferente? Vamos ver nos exemplos. Peguei essa fórmula molecular, C3H6O, e aí tenho duas estruturas associadas a ela, posso ter essa primeira ou essa segunda. O que eu quero que vocês percebam é que aqui está mudando a posição do grupo funcional. Esse grupo funcional característico da função álcool, né, hidroxila, mas aqui, repara que eu te digo que está no primeiro carbono, está na posição 1, enquanto aqui está na posição 1, 2. Então, eles pertencem à mesma função álcool, tem a mesma classificação de cadeia, cadeia aberta, cadeia normal, homogênea e saturada, porém, esse primeiro, se eu olho o nome dele, repara que é propan 1-ol e esse segundo é o propan 2-ol, justamente porque esse númerozinho aqui aparece para dizer aonde está o ol, que é o grupo característico do álcool, aqui está na posição 1, enquanto aqui está na posição 2. Então, eu consigo perceber que existe isomeria de posição tanto pela estrutura como pelo nome. Se mudou esse númerozinho, eu vejo que eles se diferenciam justamente pela posição. Outro exemplo aqui, peguei C4H8 e aí as minhas possibilidades são essas aqui. Já estou vendo que o que muda é a posição da dupla ligação, posso chamar de insaturação, tudo bem? Esses compostos pertencem à mesma função, hidrocarbonetos, e a classificação de cadeia é mesmo, aberta, normal, homogênea e insaturada. Olhando pelo nome, eu consigo ver que aqui a dupla ligação está na posição 1, enquanto aqui está na posição 2. Isso vai aparecer nos nomes dos compostos. Esse aí primeiro é o but1N, justamente porque o en está na posição 1, en é a dupla, e but2N justamente porque o 2, o en, né, está ligado à dupla também, está na posição 2. Último exemplo para ver se a gente pegou. Peguei C6H14, já estou vendo que pela fórmula molecular é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, porém essas estruturas se diferenciam e se diferenciam pela posição da ramificação, que é isso aqui. Essa ramificação está na posição 2 e essa ramificação aqui está na posição 3, terceiro carbono da cadeia, né? 1, 2, 3. Então, repara, mesma função, classificação de cadeia também é a mesma, e aí quando eu olho para os nomes isso fica ainda mais claro, porque esse primeiro é o 2-metilpentano e esse segundo é o 3-metilpentano. Metil, pessoal, é o nome da ramificação que eu marquei aqui, né? Essas ramificações aqui. Mais uma está na posição 2 e a outra está na posição 3, tudo bem? Bom, se você se questionou no início posição de que pode mudar, a gente percebeu. No primeiro exemplo foi o grupo funcional, a hidroxila, que mudou de posição. No segundo exemplo foi a insaturação, a ligação dupla. E no terceiro foi a posição da ramificação. Essas são as nossas possibilidades. Agora, para ver se deu tudo certo na aula de hoje, se a gente entendeu bem, vamos fazer uma questão do Enem de 2018. Vou ler ela aí com vocês. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na... Tá bom. Ele me deu o nome dos compostos. Aqui eu tenho ácido 9-hidroxidec-2-enoico, esse produzido pela rainha, e as operárias produzem o ácido 10-hidroxidec
2 enoico. Os nomes são mega parecidos, porém eu vejo que o que muda é esse 9. Aqui 9 e na outra 10. Se o que está mudando é o 9 e o 10, eu estou entendendo que esses compostos são isômeros de posição, porque o nome é igualzinho, só está mudando a posição do 9 para o 10. Sendo assim, eu consigo identificar que o que muda entre eles é a fórmula estrutural letra A. Tudo bem? A fórmula molecular será a mesma, porém a fórmula estrutural é diferente. E pessoal, paramos por aqui. Espero que tenha sido proveitosa e vejo vocês em um próximo encontro. Tchau, tchau!